Narrador Pris. Qual? Nossa. Pessoal, aguardem só um pouco enquanto entram os demais colegas, tá? Tá bom. Tá, obrigada. Nada, professor. Hã? Dá lá pro papai, dá.
Pronto, tá faltando só mais uma pessoa. Eu acho que é a Brenda. Então, vamos continuar com a explicação. Sim. O narrador personagem é aquele que conta a própria história. Ele vai estar sempre falando eu, meu, minha, né? Ele vai estar se referindo a uma coisa referente a ele, que se trata dele, uma coisa que aconteceu com ele. Então, esse é o narrador personagem. Ele vai falar em primeira pessoa. Mas ele não participa da história, não, né? Pode participar. No caso, Ah, assim, sim. ele vai pode não, ele participa, porque está contando a história dele. Aham, Entendeu? No caso, entendi. o narrador onisciente ou o observador é que não participa, né? Ah, Mas a gente pode ter também uma história em que tem os dois tipos de narradores. Porque lembra quando a gente pode contar uma história que fala da gente, mas que também dentro dessa história tem outras pessoas? Então, então pode ter, sim, o narrador onisciente e o narrador personagem na mesma história. correto. Deu para entender essa questão do narrador, do tipo de narrador? Deu. Pronto, que bom. No caso, tem mais alguma leitura para ser feita? Alguém mais quer ler a sua produção? Estamos aqui com todo mundo agora, os 9 que estavam. Alguém mais quer fazer a leitura do seu texto? Larissa. Larissa, você já fez a leitura do seu? Larissa? Então, a gente continua? Podemos ir para o assunto de hoje? Ou vocês querem perguntar mais alguma questão sobre os conteúdos anteriores? Conseguimos encerrar o conteúdo passado, tanto artigo quanto narrativa ficcional? Todo mundo entendeu o que é esses dois tipos de gênero? Tipo textual? Simples. Vamos sair com dúvida, não. Vamos. Como é a pergunta? Se vocês conseguiram entender os dois tipos textuais, no caso, o artigo de opinião, vocês já sabem o que é, e sabem produzir um. Vocês também já sabem o que é a narrativa ficcional. O resto, alguma dúvida? Porque se tiver, a gente tira agora para continuar com o assunto gramatical. Fale um pouco do artigo de opinião. Pois é, o artigo de opinião. O que predomina no artigo de opinião? É a questão do ponto de vista, né? O artigo, geralmente você vai falar sobre um tema polêmico, não precisa ser polêmico, mas é um tema em que as pessoas estejam debatendo sobre ele, né? Porque se você for falar de um assunto que não tem muita importância, muito provavelmente ninguém vai querer ler o seu artigo. Então, se é um artigo que fala de educação, de saúde, um artigo que fale de meio ambiente, como o artigo da Joêmia falou, um artigo que fale sobre política. Política é sempre um tema polêmico, né? Sempre tem uma polêmica envolvida. Pois é. E aí, o que tem que ter no artigo? Você tem que ter lá os elementos que compõem o artigo, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como foi que eu falei para vocês que se produz um artigo? Vocês vão fazer primeiro a introdução. Lá na introdução, vocês vão colocar todas as coisas que vocês querem desenvolver, todas as coisas que vocês querem colocar lá no desenvolvimento. Geralmente, quando eu faço uma produção, eu coloco três elementos, três coisas que eu quero debater, né? Se eu quero falar de política, eu digo como é que está o cenário político municipal. Aí depois eu posso falar do cenário nacional, posso falar do cenário, aliás,
do municipal, do nacional, e posso falar da questão da corrupção, porque tem tudo a ver com a política. Quem é que comete a corrupção? Geralmente não são os políticos. Então, eu posso colocar esses 3 tópicos na minha introdução, para, a partir do que eu coloquei na introdução, eu desenvolver no meu texto. Aí eu desenvolvo no meu texto esses elementos. Primeiro, eu falo da questão municipal, dos políticos municipais, como é que eles trabalham? Estão realmente trabalhando? Ou são aqueles políticos que só estão lá recebendo salário, né? E aí a gente fala também do que vem sendo feito pelos políticos nacionais, por exemplo, deputados, senadores e presidente. E, por fim, a gente fala da corrupção. Por que será que a gente não consegue um hospital que tenha todos os insumos que a gente precisa? Por que a gente não tem uma escola pública de qualidade? Por que a gente ainda não voltou a estudar? Os nossos filhos não voltaram a estudar? Será que se a escola tivesse estrutura, seja estrutura física, seja estrutura de insumos, de questão de álcool em gel, tivesse como ter toda essa estrutura básica para receber os alunos, uma forma de ter pessoas que fizessem com que as crianças mantivessem o distanciamento. Será que esses meninos não já teriam voltado para as escolas? Então, por que será que faltam recursos para a educação? Então, tem essa questão da corrupção. A gente pode levantar todos esses pontos de vista no artigo. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que é muito importante que, quando você estiver falando de um artigo, você faça leituras de pessoas que já escreveram sobre esses textos, sobre o tema que você está debatendo, para que você tenha argumentos e contra-argumentos. O que são os contra-argumentos? São os pensamentos diferentes daquela outra pessoa que você está lendo. Você vai ler 2 autores, um que pensa uma coisa e um que pensa outra coisa. A partir desses pensamentos, você vai formular o seu ponto de vista. Aí você vai apresentar dados, você vai dar informações, você pode citar os discursos das autoridades, o que é que os políticos estão falando em relação a isso, a esse assunto que você está falando, né? Eles concordam com você, discordam, né? E aí, para finalizar, a gente tem a conclusão. A estrutura que eu acho interessante de um artigo de opinião é a introdução de um parágrafo, o desenvolvimento de 3 parágrafos e a conclusão de 1. Só que a conclusão ela tem que ser o quê? Tem que ser um pouquinho grande, pelo menos umas 5, 6 linhas. Porque é lá que você vai fechar. E lá na conclusão, você vai retomar o seu pensamento. Por que é que você acha isso, né? E já que você acha isso, qual é a sua ideia? O que que você sugere para que mude a situação que você está debatendo? Então, essas são as características e a estrutura do artigo de opinião. Deu para entender? Correto. Deu, professor. Josivan, você conseguiu entender? Josivan não, ó. Desculpa, Djavan. Eu nunca ouvi teu nome. Djavan é o cantor. É porque eu não sou muito fã do cantor Djavan, não. E aí eu troquei o nome. Tudo bem. Você entendeu? Entendi, sim, entendi. Que bom. Entendi. Maria Cláudia, você entendeu? Eu entendi também. Ótimo. Se eu estiver falando muito ligeiro, vocês podem me interromper, tá? Porque às vezes eu me animo e vou falando rápido. Vamos lá. Bem. Então, a gente pode ir para o próximo assunto, né? Ou tem mais Sim, alguma pode. dúvida? Pode, né? Pode ir, pode. Pronto. Deixa eu selecionar aqui. Apropriação. Pronto, aqui é o nome do nosso curso. Mini curso online, apropriação de conceitos da língua portuguesa no ensino médio.
Aí nós vamos falar sobre sujeito e predicado, os conceitos gerais, né? Eu vou começar a explicar sujeito e a Aline ela vai explicar para vocês o predicado. Deixa só eu ver aqui se ele está online. Não. Na hora que ela entrar, Sujeito e predicado são dois termos essenciais de uma oração. Larissa está Sujeito dizendo. é qual se diz algo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu queria que quem não, no caso, eu vou fazer a leitura e aí eu peço que vocês desliguem os microfones para que não interfira no microfone do colega, porque tem gente que não está conseguindo ouvir, tá bom? Quando eu perguntar, vocês podem ligar. Tá bom, professor. Tá, obrigada. Não. Pronto, vamos lá. Opa. Conceitos gerais sobre sujeito e predicado. O sujeito e o predicado são dois termos essenciais de uma oração, né? São termos que devem estar contidos numa oração. O sujeito é o ser do qual se diz algo. O predicado é o termo que contém uma declaração a respeito do sujeito. Aí nós temos aqui um exemplo. O vento anunciava a chegada do inverno. Aí nós temos aqui em negrito o vento é o sujeito. Está se falando sobre quem? Quem é que anunciava a chegada do inverno? Geralmente, a gente aprende, melhorou. A Larissa, coloca no chat aí se o áudio melhorou, se você está conseguindo entender. Se você está conseguindo entender, o áudio melhorou para você, Larissa? Melhorou, que bom. Qualquer coisa avisa aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Geralmente a gente aprende na escola que para a gente saber qual é o sujeito, a gente faz uma pergunta. Não sei se vocês aprenderam assim. Aí a pergunta que a gente faz: quem é que anunciava a chegada do inverno? O vento. Só que assim, é bom vocês entenderem que o predicado, eu já estou dando uma adiantada no conteúdo da Aline, mas é só para ficar na cabeça de vocês. O predicado, ele vem a partir do verbo. Qual é o verbo nessa frase? O vento anunciava a chegada do inverno. Quem quiser pode ligar o microfone e me dizer qual é o verbo nessa frase. Chegada. Não. Anunciar. Anunciava, muito bem. Então, no verbo anunciar. Então, o verbo anunciar, que está aí, como anunciava, ele faz parte do predicado. Então, a gente tem aqui o vento como sujeito. Peraí, gente, desculpa. E nós temos anunciava a chegada do inverno como predicado. Quando você descobre o sujeito, todo o resto é predicado. Essa parte é simples. Então, se você encontrou o sujeito, o que ficou é predicado, tá bom? Aí nós temos aqui o vento, sujeito, que é o ser sobre o qual se diz algo. Então, está se falando que o vento anunciou a chegada do inverno. Anunciava a chegada do inverno é o predicado, que é uma declaração a respeito do sujeito. Então, está dizendo o que o sujeito fez, está declarando. Para encontrar o sujeito de uma oração, pergunta-se o que ou quem ao verbo desta oração. Então, como eu disse para vocês, para a gente saber qual é o sujeito e qual é o predicado, a gente vai fazer a pergunta. Quando a gente faz a pergunta, a gente está fazendo a pergunta a partir do predicado. Quem anunciava a chegada do inverno? O vento, né? Então, a gente vai usar para perguntar o que ou quem. Deu para entender?
Deu. Deu para entender. Deu. Muito bem. Então, vamos continuar. Aí nós temos aqui, para encontrar o sujeito de uma oração, já tem aqui, eu já coloquei, né? Pergunta-se, pronto. No caso do exemplo acima, o que anunciava a chegada do inverno? Aí nós temos aí, o vento. Portanto, o vento é o sujeito dessa oração. O restante faz parte do predicado. Ademais, sujeito e predicado possuem núcleos. O núcleo é o termo fundamental tanto do sujeito quanto do predicado. Então, o núcleo do sujeito ou o núcleo do predicado é o elemento mais importante da oração. Se não tiver esse elemento, a frase não vai fazer sentido. Então, como a gente descobriu aqui que o sujeito é o vento, a gente sabe que o núcleo do sujeito é o quê? Se o sujeito é o vento, vocês acham que o núcleo do sujeito, qual é a palavra mais importante aí? É o ou é vento? Vento. Vento. Exatamente. Então, se não tivesse essa palavra, a frase perderia o sentido. Aí nós temos aí, em relação ao exemplo acima, o sujeito é o vento. O núcleo desse sujeito é vento. O predicado anunciava a chegada do inverno. E o núcleo do predicado é anunciava, o verbo anunciava, pois é a ação principal contida no predicado. A ação desempenhada pelo sujeito. Então, qual foi a ação que o sujeito desempenhou? Foi a ação de anunciar. Ele anunciou que o inverno estava chegando. Deu para entender essa questão do núcleo? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito e a palavra mais importante do predicado. Deu para compreender, pessoal? Deu, professor. Muito bem. Vamos lá. Deu, professor. Ótimo. Aí nós temos aqui mais exemplos. O sino da igreja era grande. Aí a gente vai separar a frase. Temos aqui, o sino da igreja era grande. Aí a gente faz a pergunta, o que era grande? O sino. Só o sino? O sino de onde? Não, da igreja. O sino da igreja. Pronto, o sino da igreja. Então, Caramba. Pronto, isso aí. É porque, às vezes, o sujeito, ele não é só... Porque, por exemplo, aqui, dessa frase, o sino da igreja, está dizendo de onde é esse sino. Se ele viesse só, o sino era grande, pronto. Mas se está dizendo o sino da igreja, então o sujeito vai ser tudo isso daí. O sino da igreja era grande. No caso, o sino da igreja... no caso, o sujeito é o sino, né, professor? Da igreja também. O sino da igreja. Sino da igreja. Isso, Os dois juntos. Sim, agora entendi. Muito bem, é o sujeito. O sino da igreja é o sujeito. Aí nós temos o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo? É sino ou é igreja? O núcleo. A palavra mais importante desse sujeito. Sino. Porque, no caso, se está dizendo que o sino da igreja era grande, o que era grande? Era a igreja ou era o sino? Sino. O sino. Então, o sino é a palavra mais importante no sujeito, então ele vai ser o núcleo do sujeito. Aí o predicado é o que sobrou. Se o sino da igreja é o sujeito, era grande, é o quê? Predicado, né? Predicado. É predicado? Deixa eu... Era grande, é o predicado. Muito bem. Tá certo. Aí, no caso, era grande. Qual é o núcleo do predicado? Qual é a palavra mais importante? É a palavra era ou é a palavra grande? Grande, né? Não. Grande, muito bem. É grande. Então, a palavra mais importante é grande, porque está dando uma característica para esse sino. Ele era o quê? Ele era grande. Então, a palavra mais importante do predicado é grande. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que a principal informação contida no predicado referente ao sujeito
Essa é a principal informação, é que o sino era grande, da igreja, o sino da igreja era grande. Pronto. Ok nessa parte? Ok, professor. Pronto, vamos continuar. Aí nós temos aqui a classificação do sujeito. Deixa eu só ver aqui se minhas colegas estão online. Brenda e Aline estão. Aline, quando eu terminar de fazer a leitura, eu vou te avisar que é para você continuar, tá? Aí temos aqui a classificação do sujeito. Conforme vimos, o sujeito da oração é o ser do qual se diz algo. O sujeito possui um núcleo, que é o seu termo fundamental. É o termo principal do sujeito, é o núcleo. E conforme esse núcleo, um sujeito ele pode ser classificado em cinco situações. Nós temos, 5 não, eu coloco como 6, porque simples ou composto, simples é uma coisa e composto é outra. Então, eu nem concordo com isso aqui. Aí nós temos simples, o sujeito simples, temos também o sujeito composto, aí nós temos o sujeito expresso ou oculto, o oculto é aquele que não aparece. Aí nós temos o sujeito agente ou o sujeito paciente. Agente, aquele que pratica uma ação, e o paciente, aquele que sofre uma determinada ação. Vou explicar lá na frente para vocês. O sujeito indeterminado é aquele em que a gente não consegue encontrar o sujeito, não tem como determinar qual é. Mas tem, mas não, você não consegue encontrar, mas tem. E o inexistente já diz, é aquele que não existe, é a oração sem... Ou então esse inexistente, quando eu estudava no ensino médio, dizia que era oração sem sujeito. Hoje a gente não usa esse termo, geralmente eu não vejo, mas quando tiver inexistente, é a mesma coisa de oração sem sujeito. Então, vamos conhecer cada um desses tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples. O sujeito simples, ele tem somente um núcleo. Um núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito. Aí nós temos aqui o exemplo. As rosas têm espinhos. Aí a gente faz aquela pergunta. O que tem espinhos? As rosas. As rosas. Qual é o núcleo desse sujeito? As ou As rosas? rosas. As rosas é o sujeito. Qual é o núcleo? A palavra mais importante. As né? As não. ou rosas? As ou rosas? As. A palavra... Rosas. Prestem atenção. A palavra mais importante do sujeito. As rosas. É as ou é rosas? Rosas. Rosas. Rosas, isso Rosas. mesmo. Então, o núcleo do sujeito é rosas. Aí tá dizendo. Aí o restante que sobrou, tem espinhos. Tem espinhos é o nosso predicado. Então, o que é o sujeito simples? É aquele que tem um núcleo só. Tem mais algum núcleo aí do sujeito? Não, só tem rosas. Então, rosas é o único núcleo. Então, isso aqui é um sujeito simples. Entenderam o que é um sujeito simples? Sim, professor. Todo mundo entendeu? Sim. Pronto, muito bem. Agora a gente vai para o sujeito composto. Esse aqui também é bem fácil. Ele tem 2 ou mais núcleos. 2 ou mais. Exemplo, o pai e o filho caminhavam lado a lado. Aí a gente pergunta, quem que caminhava lado a lado? O pai e o filho. O pai e o filho. Aí nós temos aí o sujeito. O pai e o filho. Esse é o sujeito. O pai e o filho. Aí, nesse sujeito aí, nós temos quantos núcleos do sujeito? Quantas palavras importantes? Só uma? O pai... Duas. Só 2 palavras, que são... O pai o pai e o filho, né? É o filhado. Né? No caso, é pai e filho. Então, pai é um núcleo, filho é outro núcleo. Então, se eu tenho 2 núcleos, é porque o meu sujeito é composto. 2 ou mais, pode ser mais. A gente poderia colocar aí. Eita, que vai acabar a reunião. Meu Deus, de novo. Temos 10 minutos. Quando acabar, entrem de novo, tá bom? Gente do céu, esse negócio é chato. Mas não tem nada, não.
Então, quando tiver 2 ou mais núcleos, que poderia ter o pai, a mãe e o filho. Aí seriam 3. O pai, a mãe e o filho. Seriam 3 núcleos, 3 palavras importantes. 3 palavras que são fundamentais para o sujeito. Mas no nosso exemplo, nós só temos 2. Pai, filho. Então, se tem 2, é composto. 2 ou mais. Botem na cabeça de vocês. Não é só 2, não. 2 ou mais. Tá bom? Aí é sujeito composto. O restante é predicado. Caminhavam lado a lado. Entenderam o que é sujeito composto? Entendi, professor. Todo mundo entendeu? Sim, professora. Quando tem Sim. 2 núcleos ou 3. Isso, Sim. muito bem. Tem 2 ou mais, no caso, né, professor? Isso mesmo, muito bem. Ah, Aí nós vamos tá. aqui para o sujeito expresso. O que é uma coisa expressa? Expressa é aquilo que está na nossa frente, que está claro, né? Está explícito, aparente, está mostrando. Então, quando vocês ouvirem a palavra explícito, expresso, é que é uma coisa que você está vendo ali, está na cara. A pessoa pode até estar mentindo para você, mas você está vendo, viu? Então, nós temos lá o exemplo. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Então, quem é que gosta de viajar? Eu. Então, o sujeito aí é quem? O sujeito só é eu. Tem algum núcleo do sujeito aí? Tem algum núcleo do sujeito aí? O núcleo sou eu, não tem outro sujeito. Eu, exatamente. Então, quando está explícito, está mostrando. Eu gosto de viajar. Então, você só faz a pergunta: quem gosta de viajar? Eu. Então, esse é o sujeito expresso. Tá bom? Ok. Pronto. Vamos lá para o sujeito oculto. Ou tem essa palavra difícil aqui, elíptico. Mas vocês pensem só oculto. Geralmente não aparece elíptico, não. Quando está implícito. No caso, a gente viu ali que explícito é o que está mostrando. Peraí. Explícito é o que está mostrando. E implícito, está para dentro. Se está para dentro, está escondido. Então, ele está implícito, ele está escondido, está oculto. Aí a gente diz assim, ó, ele está implícito, mas ele pode ser deduzido pelo contexto. Como é que a gente deduz? Vamos lá no exemplo. Viajarei amanhã. Viajarei amanhã. Como é que a gente vai fazer? Vocês sabem conjugar um verbo, né? Eu viajei. Aliás, eu viajarei, tu viajarás, eles viajarão, né? Então, eu viajarei amanhã. Quem é o sujeito dessa frase? Ele não está aí, mas tem. Você não está vendo, mas tem. Você não vê porque ele é oculto. Aí você vai pensar, olhar para o verbo viajarei e vai dizer, quem viajarei? Quando eu digo viajarei, quem é que diz viajarei? É eu, tu viajarei, ele viajarei. Quem é que fala viajarei? Não sou eu, não é eu que a gente diz? Eu viajarei? Eu viajarei amanhã. Então, ele não está mostrando, mas eu sei que é um sujeito oculto. E o sujeito oculto aí sou eu. É a palavrinha eu. É um pouco complicado, mas dá para entender. Vocês conseguiram entender essa parte? Quer que eu repita? Sim, professor, entendi. Todo mundo entendeu? Sim, professor, entendi. Mais alguém? Todo mundo compreendeu? Acho que sim. Então, vamos lá. Não está aparente, mas pela terminação do verbo, nós conseguimos identificar que se trata do sujeito eu. Aí nós temos o sujeito agente, que é aquele que realiza uma ação. Aí nós temos o exemplo. O Atlântico banha nosso litoral. Quem é o sujeito dessa frase? O Atlântico banha nosso litoral. O sujeito dessa frase é o Atlântico. O predicado banha nosso litoral.
Só que esse sujeito, ele realiza uma ação. Qual é a ação que ele está realizando? Qual é a palavra que tem aí no predicado que indica que ele está fazendo uma ação? Quem é que consegue encontrar? Banha. Banha. O Atlântico banha. Banha nosso litoral. Então, a palavra banha demonstra uma ação que o sujeito está realizando. Então, é um sujeito agente. Agente significa ação. Ele está agindo. Deu para entender essa parte? O sujeito agente é aquele que realiza uma ação. E no exemplo nós temos o Atlântico banha nosso litoral. A ação que ele está realizando é banhar o litoral. Deu para entender essa parte? Deu, agora deu, professor. Ótimo. Aí Sim. nós temos aqui o sujeito paciente. Paciente é aquele que recebe uma ação. Aí nós temos o exemplo. Nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Então, a gente só troca ali a frase, a oração. Nós temos aqui, o Atlântico banha nosso litoral, no sujeito agente, e no paciente a gente só inverte. Nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Então, vocês vão perceber aí que a gente trocou o sujeito e o predicado. A única palavra que continuou no predicado foi banha. Mas aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, aqui no sujeito agente, o Atlântico banha nosso litoral. Aí no sujeito paciente a gente tem nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Então é um sujeito paciente. No caso, nosso litoral é o sujeito, só que ele está recebendo uma ação que é o quê? Ser banhado pelo Atlântico. Deu para entender essa parte? Deu. O sujeito paciente? Eu sim. Pronto. Todo mundo entendeu? Pra gente não saber. Não, já Sim. não entendeu. Repete, Deixa eu explicar. por favor. O sujeito agente de Javan, ele realiza uma ação, né? O Atlântico banha nosso litoral. Então, o Atlântico está realizando a ação de banhar o litoral. Aí a gente tem o sujeito paciente. O paciente é aquele que recebe a ação. Quem é que está sendo banhado pelo Atlântico? Nessa frase aí a gente não tem? Nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Então, quem é que está sendo Nosso banhado litoral. pelo Atlântico? Isso, quem está sendo banhado pelo Atlântico é nosso litoral. Então, nosso litoral está recebendo uma ação. Deu para entender? Ele recebe uma ação. Nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Deu para entender? E aí você pode observar que lá no sujeito agente só trocou. Enquanto lá no agente o Atlântico banha nosso litoral, no paciente a gente diz que nosso litoral é banhado pelo Atlântico. Só inverteu o sujeito e o predicado. Entendeu, Djavan? Mais ou menos. Mais ou menos. É uma ação que ele está sofrendo, ele está recebendo uma ação. Por exemplo, Maria... Espera aí, deixa eu tentar formar aqui uma. Não, essa eu não estou conseguindo lembrar de uma, mas a gente tem aqui, nosso litoral é banhado pelo Atlântico. É porque essa daqui fica muito fácil de você entender. Ó, o Atlântico banha nosso litoral. Se o Atlântico está banhando o litoral, ele está realizando uma ação. Pronto, então é sujeito agente. Agora, quando o litoral é banhado pelo Atlântico, ele está sofrendo uma ação, está recebendo uma ação. O litoral está sendo banhado. Se ele está sendo, é porque ele está recebendo a ação. Ele não está fazendo ação nenhuma, não. Entendeu? Entendi agora. Deu para entender de verdade?